Nos anos 90, uma forte crise se abateu sobre a agricultura nacional. O Distrito Federal não ficou diferente. E nós, diante da crise, nos reuníamos no Sindicato Rural do Distrito Federal, o mais antigo sindicato, para discutir as nossas mazelas, as nossas dificuldades e procurar uma saída. Os bancos fecharam as portas, até que depois de uma série muito grande de reuniões, nós decidimos, coletivamente, instituir uma cooperativa de crédito para apoiar os nossos produtores rurais do Distrito Federal e da região. Assim nasceu a Cred Brasília. Como toda instituição pequena, cheia de dificuldades, sem escala, sem capacidade para o atendimento adequado, sofremos muito, mas fomos buscar a participação das pessoas. Andamos por toda parte convidando os produtores rurais, porque era uma cooperativa segmentada só de produtores rurais. E aos poucos fomos ganhando a confiança de todos, engrossando os nossos quadros e aumentando os nossos recursos e o nosso movimento. Assim avançou a Cred Brasília e foi aos poucos se firmando. Primeira funcionária do Sicoob Cred Brasília. Bom, eu cheguei aqui no Sicoob Cred Brasília através do Senar DF, né, onde eu estava trabalhando na época, lá em 95, né, de 95 a 96. Porque eu já nasci, né, no meio rural e, por coincidência, quase todas as empresas que eu trabalhei antes eram também do meio rural e tinham um vínculo, né, com o Sindicato Rural do DF. E nesse meio tempo, a Cred Brasília já começou a ser pensada, né, discutida, né, no âmbito do sindicato. E eu saí do Senar DF e vim para a Cred Brasília. Durante muito tempo, as cooperativas do Distrito Federal eram todas elas cooperativas ligadas a servidores públicos. Portanto, eram cooperativas recatadas às suas instituições, normalmente não tinham porta para a rua, né? E a Cred Brasília surge com uma proposta de um cooperativismo mais voltado para fora. Os principais desafios foram incluir na cooperativa, isto é, associar mais cooperados, porque com poucos cooperados, evidentemente que a cooperativa não ia. O outro desafio foi ter recursos para garantir a liquidez, isto é, se algum correntista quisesse sacar o dinheiro, nós tínhamos que alocar recursos, porque a cooperativa era pequena, para garantir a liquidez e devolver o dinheiro para os correntistas. E o terceiro desafio foi ampliarmos as nossas linhas de crédito para ir galgando aos poucos a confiança de todos. Então, assim, nunca foi fácil, mas sempre foi muito gratificante. E aí, em 2018, nós ficamos sem diretor. Um ato meio corajoso, né? Eu propus, né, para o seu Mazurek e para o próprio conselho na época se poderia, né, eu atuar ali, ainda não como diretora, mas que eles conhecessem o meu trabalho. E hoje estou aqui, né, uma diretoria executiva muito unida, competente, cada um com seu perfil, né, cada um com a sua responsabilidade perante a cooperativa para trazer para os cooperados um bom resultado e um resultado sustentável, né, com sobras crescentes, como a gente tem visto aí nos últimos anos. 30 anos de história, eu acho que muito da relevância dela vem daquilo que eu já comentei, né? Ela ter sido criada no contexto do cooperativismo. O cooperativismo
voltado para o agronegócio já existia, já estava consolidado, mas ele não estava presente no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tinha um grande vazio, e esse vazio foi preenchido pela Cicobi Crédito Brasília. O que marcou é que era um sonho, era uma imaginação. Muitas vezes nós mesmos tínhamos dúvida se esse projeto podia dar certo. Resumindo, foi um sonho que se tornou esta grande realidade de hoje. Olhar o Cicobi Crédito Brasília hoje, com tantas pessoas aqui dedicadas, tantas pessoas que também gostam da cooperativa, ouvir falar de pessoas quando vêm para um processo seletivo, dizer como eu queria trabalhar aqui, isso é tão bom, isso me enche de orgulho, isso me dá uma sensação assim, de dever cumprido, de tudo valeu a pena. Saber que hoje a gente é GPTW é emocionante. Qualquer instituição financeira não pode deixar de ter a confiança do seu público. É trabalhar na nossa relação com os cooperados com maiores projetos, no sentido de promover o crescimento e o desenvolvimento de todos. As pessoas crescendo e desenvolvimento, a cooperativa cresce. Crescendo, ela ajuda a região e o nosso país.